Aleluias, povo abençoado, é o nosso pôr de salvo aí, agradecendo a Deus pela sua vida. Lembrando, nossa programação hoje está sendo gravada. Pastor, é isso mesmo, mas essa gravação vai ser bênção para a sua vida com certeza. E nós temos aqui hoje, na nossa tribuna, aqui, pastor Ivoninho Oliveira conosco. Graças a Deus, Ivoninho. Graças a paz a todos. Prazer estar aqui Maravilha. novamente. É isso aí. Também o Anderson Carlos, nosso irmão Anderson Carlos, está sempre junto conosco aqui também. E hoje você vai ver que a thumbnail, o Anderson está no lugar do Carlinhos hoje, né? Porque sempre ficava a foto do Carlinhos na abertura e aparecia o Anderson. Ele falou, não, da próxima a gente vai ter. Então, tá pago, Anderson, tá pago, tá joia? Cumprimento o pessoal aí, ó, conectado aí conosco também. Meus pais, é um prazer estar com vocês, todos vocês hoje, né? Essa noite abençoada. Tamo junto aí. Maravilha. Vamos que vamos. E o nosso convidado especial de hoje, o Capitão, ou não é o Capitão América, não, entendeu? Mas é o nosso querido pastor, cantor, compositor, um homem de Deus, Lucas Santana. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Prazerzaço estar com os Camarada, irmãos aqui. que bom ter você conosco aqui, camarada, que bênção, tá? Aleluia. Foi um presente, vou ser sincero, foi um presente mesmo, tá? Amém. Você está Pra mim conosco também. aqui e matando a saudade de Paraná, né? Entendeu? Verdade. Você tem um pouquinho de Paraná dentro de você também, com Tem. São certeza, né? 25 anos, né? Eu venho aqui. É muito uma bom, né? benção. Então sempre a gente tem uma expectativa muito boa. Então o Lucas está aqui com a gente hoje, dedicando para quem sempre eu falo, o Carlinhos que vai, né, conectar com a gente depois, vai compartilhar, né, o Carlos Fernandes, o Theo que hoje parece que o camarada semana passada ele estava em Londres, depois ele estava Que lá isso. meu Deus do céu, Irlanda. E agora parece que o camarada está em Portugal, entendendo? O Theo vai fazer uma turnê na Europa completa mesmo. Vamos ver onde é que vai parar. Vai voltar para Paraná depois, não tem jeito, tá, meu filho? Depois você volta para a realidade, né? Diz que lá tá frio. Não tá tão frio. Frio lá é no. Quando é frio mesmo, é a partir de, né, novembro, Abaixo de dezembro, 0. janeiro, Ah, sim. fevereiro, né? É. Então eles não sabem o que é frio ainda. Calma, meu filho. Irlanda já é frio demais, já é sempre frio, né? Mas eles não sabem o que é frio ainda, né? Meu Na verdade, com Deus. certeza. Um abraço para o Theo, para a Michele e para todo mundo que vai estar conectado conosco. Minha digníssima pastora Josiane, que ela é a nossa, né, fã número 1 do programa, ela tenta compartilhar, deve estar desesperada tentando compartilhar o programa agora, a live, mas não tem. Ela quer falar comigo, mas com certeza o celular está no modo avião, então Meu não tem Deus. jeito. Maravilha. Então vamos lá então. Crente ora, a gente vai ter uma palavra de gratidão e depois um bate-papo abençoado com o nosso convidado de hoje. Maravilha. Pai de amor, tudo que nós venhamos fazer seja para a Amém. tua glória e que esse tempo abençoado seja para louvor do Senhor, edificação de vidas e também, ó Pai, a oportunidade de confessarmos que o Senhor é o único e suficiente Salvador. O Senhor é a resposta para todas as nossas dúvidas. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós dedicamos esse programa a Ti, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Maravilha, você já fez um podcast com a gente, mas Ivoninha, eu vou dar a honra para o nosso pastor Ivoninha aqui fazer a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje, entendeu? Fica à vontade, Ivoninho. Glória a Deus. Pastor Lucas, a gente já acompanha o senhor há algum tempo, né? Já tivemos alguns eventos aqui na igreja. Lembro quando nós tivemos também um evento com o senhor lá no 94. E nesse percurso seu, sempre eu vejo assim, sempre nos eventos que o senhor procura sempre trazer a manifestação do Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo. Tirando dessa sua trajetória aí, o que mais impactou a sua vida? O momento que mais impactou a sua vida? Eu fico muito impactado nos milagres, né? Teve um período que muito difícil, assim, que a gente andava de muita dificuldade, né? Porque nós decidimos caminhar de uma forma, assim, bem diferente, né? Do sistema. E houve um período que eu estava num momento muito difícil lá no Maranhão, na cidade de Imperatriz, né? E eu estava muito angustiado, mala e andando para um lado para o outro. E aí nós recebemos um convite para ministrar numa igreja muito carente, né? Era um bairro e muito carente no Maranhão ali. E a pastora, ela colocou todo mundo para andar no bairro e trazer as pessoas
amigos, né? Pessoas que não são cristãs. E a igreja superlotou, né? De gente não cristãs e tudo. E tinha uma menininha que eles conheciam. Essa menininha que ela era surda de nascença, né? E aí nós ministrando ali, a gente adorando ao Senhor e de repente eu orando, né? Com os irmãos ali por batismo e profetizando também, profetizando ali. Sempre Deus nos usa para ativar pessoas no seu chamado, né? Sim. E eu virei para essa menina e comecei a falar: você, eu profetizo que você vai tocar teclado, que você vai cantar, que você vai ministrar, né? E aí todo mundo deu aquele gelo assim terrível, né, no ambiente, porque a menina era surda de nascença. Nada daquilo que eu falasse. E a mãe também estava ali, todo mundo deu aquele gelo, né? E eu percebi aquele ambiente, o Espírito Santo veio então no meu ouvido e falou: filho, ela é surda e eu tenho poder para curá-la, né? Aleluia. E aí, naquele momento, Deus falou: ó, coloca os dois dedos nos ouvidos dela e começa a orar, ministrando a cura na vida dela. E quando ela olhar para trás, você chama bem alto ela. Isso eu ouvi na fração de segundos, né? E aí eu comecei então a orar. E de repente ela olhou para trás, né? O Espírito Santo já sabia de tudo, né? E ela olhou para trás, eu disse para ela: ei, menina, olha para cá. E a menina olhou e a mãe já caiu nos pés dela chorando. E a igreja, e gente Glória que a não era Deus. crente, já começou a ser batizado e tocado por Deus, porque o ambiente da cura é um ambiente, é uma explosão, É né? um De, mover de, de, de sobrenatural, né? alegria, é fantástico. Você falou tudo, é sobrenatural. Então isso me impacta muito, né? Porque o milagre desencadeia salvação. E eu tenho certeza que lá ficaram muitos cristãos, né? Muitas Muitas vidas foram pessoas alcançadas, né? foram salvas naquele momento porque viu o milagre acontecer, né? Então isso Interessante. impactou muita gente. Bênção. Maravilha. Falando faça a sua pergunta para o nosso pastor Lucas. Vocês já são amigos de longa data, né? Vocês Muito, são amigos de... A Meu gente Deus do céu. já tivemos a honra aí de estar junto, né? De tempo, né, Verdade, Lucas? verdade. Tá uma trajetória, né? Com o tempo aí começou no Jumur, acho que foi. Esse primeiro contato, eu não me recordo exatamente, Foi mas na a gente fez conferência, né, que teve, a eu acho que aqui ou foi em Vilhena? conferência em Em Vilhena, né? Vilhena, Começou em Vilhena, exatamente. no Jumur que teve lá. Estadual. É isso aí, a gente participou junto. Acho que teve até uns episódios legais que na hora que a gente estava indo embora, aí você ficou lá em casa, né? Hospedamos você lá em casa. E aí você, acho que é o Paulo, né? Paulo é o guitarrista. É o É que você estava com a turma, né? Vitor Que você estava Paulo com é, a banda. verdade, verdade. Naquela época Vitor. ele estava junto, aí tinha um baterista junto também que veio contigo, né? Naquele Uhum. período. Provavelmente Você Ailton sabia que essa Santana. Eu acho. guitarra que a igreja tem uma guitarra? O Vitor que ofertou. Foi, olha só, Vitor que Isso ofertou para a aí. igreja. verdade. Inclusive tem o Vitor, ele sentiu de Boa deixar essa lembrança, hein? guitarra Que aqui. tremendo. É a mesma guitarra, É a né? mesma Olha guitarra. só A que guitarra tá aqui interessante. até Eu hoje, vou que ele falar para ele. semeou. Que Eu até incrível. fiz até dei um testemunho para ele sobre essa guitarra na época, que ela, né, ela trouxe, foi bênção mesmo pra gente. Esse instrumento Continua ele sendo abençoou. benção. Continua sendo É. bênção aí. Inclusive tem um testemunho que a primeira guitarra que ele começou a ministrar, a adoração e tudo, foi o que dei para ele, né? E dali em diante eu ensinei para ele esse aspecto, né? E hoje Semear. o Vitor, ele deve ter no mínimo umas 10 guitarras na casa dele, porque ele começou a receber também de muitas pessoas, né? Ele começou a doar e até hoje ele faz isso. Isso, Ele começou a doar os instrumentos e hoje não para de tanto instrumento na eu casa acho que dele. na época a gente tinha, ele deixou essa guitarra, mas eu creio que, não me recordo exatamente, mas a gente tinha uma defasagem de guitarrista. Era Uhum. difícil ter, Olha só. parar o guitarrista aqui, né? E ele E profetizou. nessa época ele deixou essa guitarra e aí logo depois começou e não parou mais. Então, Olha que tremendo, hein? hoje, É né, uma a gente colhe os frutos. ativação isso, né? E o Lucas, a gente teve, né, esse momento lá em Vilhena. E eu lembro que a gente estava indo embora, o carro ainda deu problema, né? Você lembra que o carro deu problema? Aí seu É. irmão, aconteceu um negócio legal, que é seu irmão, não, o baterista lá. Aham. Eu me lembro disso, eu nunca mais esqueci. Porque naquela época eu estava na luta, né, trabalhando ali, correndo atrás, e eu estava com o carro, e o carro não era do ano, né? E era um carro que ele dava alguns problemas de vez em quando comigo. Na realidade, esse carro foi, enquanto eu fiquei com ele,
Só parou de dar problema quando eu vendi o carro. O carro ainda parou. Mas eu lembro que ele ainda falou assim, rapaz, eu vou profetizar um carro na sua vida aí. Olha, O carro que ele profetizou, eu tive o carro. Depois de uau, uns anos. tá vendo? Passou 1 ano, 2, acho que eu tive o carro. Então, eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele, mas deu certo, Tá né? vendo? Então, assim, a gente teve essa experiência e depois aí vocês ficaram hospedados lá em casa, foi muito bom, tempo legal. Mas a pergunta, né, para fazer para você, quem é o Lucas Santana, né? Lucas Santana é um tangedor, intercessor. Né? O Roninho fez uma pergunta legal, já entrou no sobrenatural. Mas antes, quem é o Lucas Santana, né? Gostaria de que você falasse um O pouquinho para Lucas nós. nasceu em São Paulo, Como nasceu em começou? Goiás, Eu nasceu, nasci, eu nasceu em nasci, Ji-Paraná, onde... Vocês nasceram eu nasci em Formosa, telespectador, né? Quer Goiás, né? saber Goiás. quem é você e tal, vai ver Aham, pela primeira vez, vai Aham. conhecer, é, né? Seu... Eu nasci em é. Formosa, Goiás, né? Hum. Acho que 200 e poucos quilômetros de Goiânia, né? No estado e moro em Goiânia, né? A nossa origem é de Assembleia de Deus, né? Uhum. Nascido e criado ali na Assembleia de Deus. E ali na adolescência ali eu já comecei a correr o Brasil e outros estados, né? Como todo bom goiano, você gosta de piqui Eu gosto ou muito de de piqui com frango. com piqui com Frango, frango? tem que ser piqui com frango. Eu gosto É. demais, mas é Ah, muito assim, desesperador. é. Se for piqui com frango e arroz, come uns 3 pratadas. Sem É. poder. A família. E a família? Minha esposa, Regina Santana, Isso, né? eu Nós lembro. somos casados Tem há o Samuel, né? O Samuel? É, o Samuel, meu Samuel. filho, né? Samuel Dias Santana. Sou casado há 28 anos. Meu filho tem 26. O Samuel também tá tocando, tá cantando, o que O que ele Samuel, faz? O ele, que que ele ele... é entre aspas, né? Uhum, Um gênio na música, mas ainda uhum, não toca. uhum, Mas pra você ter uma ideia, ele me aconselha, né? Quando eu estou fazendo produções, eu melhorei muito a minha ideia, principalmente na questão de atualização, né? uhum, Meu filho tem uma mente, assim, muito atual, né? E ele me ajudou muito, meu filho me orientou muito para sair da velhice, né? Aquela uhum. coisa antiga. Porque, queira ou não, o tempo vai passando, a gente vai carregando um fardo, né? Partiu pro Do novo, né? passado. É, exatamente. Meu filho Uhum. tem muito essa pegada. O meu sonho é ele tocar, ele já toca pouquinha coisa, mas não quis Eu não me lembro se ministrar ele como toca eu. bateria ele toca? É bateria que ele toca ou não? É o meu Samuel? irmão que Seu toca, irmão que toca meu irmão bateria. que é o batera. E eu Uhum, acho que ele que veio aqui daquela uhum. vez, né? É seu irmão Veio É meu mesmo, também. irmão, É. é um baterista. Ailton Mas Santana. eu lembro que 2 vezes que a gente trouxe uma vez em Vilhena, trouxe uma vez Meu filho também veio em Vilhena. em Cacoal. Ele veio em Isso, Ele Vilhena veio em também. aqui uma Vilhena. vez. Ele veio em Nós Vilhena. ministramos em É. Vilhena já. E o desafio hoje, né, das igrejas, na verdade, como você roda o Brasil todo, qual foi o único. Tem algum estado que você ainda não foi cantar, que você não foi cantar, que você canta e prega, né, pessoal? Não é, o pacote vem completo. Então é importante a É. gente ir, né? Tem algum estado que você ainda não conhece do Brasil? Eu viajei 12 estados, né? Tem alguns estados que eu ainda não entrei. Eu acho que tem alguns. Tem alguns. Eu acho E que qual que é o mais recorrente? Que você vai todo ano, tipo assim, que não tem jeito, é, que é o tempo todo. tem uns 5 estados assim que são muito forte, né? O que Deus me orienta a fazer, que é o estado do Mato Grosso do Sul, né? Uhum, Maranhão, uhum. né? O estado de Rondônia, Mato Grosso, agora os últimos anos, Mato Grosso, Se eu né? crescer também, Também, os convites, né? As conexões, né? São as conexões. conexões. E o Pará, Pará a é gente vai forte, né? muito também, muito Pará tem forte. muita igreja forte, né? Tem Muito, 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 muito muito. crente, né, no Pará. Muito movimento, né? Belém é uma coisa, é É surreal. surreal, né? Quando você faz um evento, porque às vezes lá em Goiás, você faz um evento, é muito complicado você É. juntar o povo ali. Eu falo que no contexto, assim, que a gente conversa com muito, as pessoas que têm um ministério, né, da itinerância do louvor, que o seu caso é a itinerância do É, louvor. E exatamente. tem um lugar onde o convidado, onde o itinerante é bem tratado, é bem cuidado, tem outro lugar que É, ele é praticamente ignorado, é, né? E tem um lugar onde as exatamente. pessoas praticamente não valorizam. E, no geral, o pessoal, pelo menos que eu saiba, o pessoal reclama muito de Goiânia, diz que Goiânia não é tão fácil entrar e ficar, diz que Goiás é. Sim, Minas Gerais também é complexo, não é tão. Goiânia é Entendendo? complexo. Em Minas Gerais também tem muita resistência, né? Sim,
Mas aí quando vai para o Pará, quando vai para o Nordeste, né? O Pará em si, a Povo muito aberto. própria Amazonas também, Rondônia, né? O pessoal, quando vem para cá, para Rondônia, eles ficam, poxa, impactados como o pessoal, como a igreja recebe bem, as igrejas recebem bem, Verdade. entendendo? No geral, né? No geral. Mas teve gente que falou assim, ó, fui em tal cidade, em tal igreja, o pessoal me pegou no hotel, nem viu o pastor, me deixaram no hotel, depois só me pegaram, me deixaram depois, e me deixou no aeroporto e pronto, tipo assim, não tive contato com os irmãos, não tive contato com ninguém, Tem entendeu? muito disso. Então, e você não, você tem uma personalidade diferente, que você gosta de estar no meio do povo, no meio das pessoas, Exatamente. interagindo ali, né? E isso é muito bom. Então, de onde é que você herdou essa naturalidade, assim, dessa conexão com os irmãos? Quando eu comecei a minha caminhada, foi uma palavra que nós recebemos de Deus, que até Deus me deu no momento, ele disse assim, olha, existe um círculo vicioso de artista. Uhum, E eu não quero que você ande por esse caminho, mas ele existe. uhum, Então eu quero te dar a opção. Tem um caminho largo, que é um caminho correto, você vai lá, você vai ter, né, muita coisa legal e tal, vai favorecer mais você do que o reino. Mas tem um caminho estreito, que você vai para a aldeia indígena, você vai para a casa de recuperação, você vai ministrar em alguns lugares, você mesmo vai ter que bancar suas viagens. Eu demorei alguns anos para entender isso, né? uhum. Ele falou, você vai bancar, porque eu imagino, você bancar com dinheiro é uma coisa, você bancar sem ter o dinheiro, aí você tem que ter uma mentalidade de reino, porque senão você não consegue entender. E eu saí nessa proposta, né? E foi muito difícil, foi muito complicado, né? Porque na alma da gente, então imagine, você tá viajando para um lugar só com o dinheiro da ida, Uhum. você não tem como saber prever como que vai ser essa volta, porque você não tem mal dinheiro para você comer na estrada, são 1.500 quilômetros, né? E aí você vai para dentro de uma aldeia indígena, você leva o CD para vender, mas você não pode vender, você tem que doar, porque os índios não compram material, Uhum. índio, né? E aí a alma vai ficando muito agitada, mas aí nesse agitar da alma, Deus começou a me ensinar algumas revelações que hoje, para mim, vale mais do que bilhões e bilhões de reais, né? Hoje eu jamais deixo esse lugar em Deus, né? Algumas revelações profundas, assim, que hoje a gente vem, né, viajando e compartilhando isso com amigos, né? Porque nessas viagens, depois de alguns anos, depois de mais de 10 anos que eu fui compreender, né? No início tinha muita resistência, muita dificuldade, mas Deus falou, é porque você ainda não está percebendo o poder da aliança. Uhum. Né? Você vai criando amigos, né, nesse caminho, e a aliança é diferente de você ir cantar num evento, cantar numa igreja. A aliança é diferente. E hoje a gente tem aí vamos dizer, mais de 1.500 pastores, né, nesses 12 estados que temos aliança. É verdade. Então isso aí faz uma total diferença, né? Totalmente. Quantos anos aí de Diferença estrada mesmo. já? 30 30 anos anos. 30 anos de estrada. De estrada, de 2007. Eu te conheci, então, tem o quê? Uns 10 anos? Uns 12 anos? 15 anos. Não, tem uns Uns 15. 12 anos. Uns porque 15 foi anos, depois de 15 anos. verdade. Mas eu já vim aqui já. Jumur Já. 2012, Jumur nós estamos em 2024. 22, É, 12, quando 2012 é 12 2012. anos. 12, Hã? não. Rondônia, a primeira vez que eu 12, vim, 22, O Deus tá mais me falando 2, lá. 12 anos. Não, É Jumur que 2014. Jumur 2014. 14. é, Aí Não, depois a gente fez 2000, teve o caso de 15, Obededon lá 16. em casa também. foi, Nós fizemos um É. evento lá. fizemos. Jumur 2014, então tem 10 anos. 10 anos. É. Nós Mas estamos em teve um outro evento 2024. aqui na igreja também. Não, aqui na igreja foram Não, aqui vários. foram Vários, vários. né? O primeiro evento que eu vim em Rondônia foi em 2007, Uhum, né? Quer dizer, uhum. muitos anos, né? Vai inteirar quase. Eu não me lembro quem te apresentou para mim, camarada. Tô tentando me lembrar aqui quem que te apresentou. Mas eu tô Eu tentando me lembrar conheci aqui, o Lucas, né? foi na época, É. eu conheci ele pela música. Tinha aquela música o do Me encontro Prostro, com né? Deus, né? Eu me Me Prostro, prostro. essa canção. Sim. Todo lugar que você vai tem lugar que você tem que cantar essa canção. Qual que é a Hoje canção? não Onde mais. você chega que todo mundo tem que ir? Aqui, É qual porque que é a assim, canção que mais você quando chega, pessoal? eu acredito, Ah. eu tenho uma média de umas 5 músicas que são peculiares, né? Uhum.
E eu creio que de tempo em tempo Deus foi dando essas canções e elas foram ativando. Então hoje, por exemplo, já não se fala mais tanto no Eu Me Prostro, mas é o Vinho Sobrenatural, né? Vinho novo. Dessa período aí de 2014 para cá, Vinho Sobrenatural, né? Eu vi que ela pegou bem mesmo essa canção. E agora tem uma canção que eu creio que vai ter uma sessão muito grande, porque alguns irmãos lá que são ligados lá com o Marcos Witt, né, na Canção, eles juntaram uns 3, 4 ministros e gravaram a canção Se Eu Pudesse Escrever no Céu, né, que é uma canção antiga. Se eu pudesse Isso. escrever no E céu, eles gravaram, seu nome. e eles gravaram e já bateu 15 milhões de visualização, né, e eles lá onde Deram eles crédito estão... para você, de boa? Não, Deram sim, deram crédito, né? Porque eles fizeram uma versão, né? Fizeram em espanhol. Sim, e cantaram um pot-pourri, né? Eles misturaram as 3 canções e colocaram a minha música ali, Se Eu Pudesse Escrever no Céu. E eu creio que vai ter uma ascensão para a América Latina, né? Que eu creio que vai ser uma ponte para eu começar também a entrar na América Latina com os projetos. É verdade. É interessante isso aí, né? Uma das músicas, a primeira mesmo que eu me lembro, a sua é aquela assim, Te Amo. Acho que Dracma essa foi a Perdida. primeira, né? Dracma Perdida. Você gravou com a Heloísa Rosa, com o David Isso, Keelan. 2004 eu gravei, nós fizemos o CD Adora Brasil. Naquela época a gente ainda tinha acesso a essas turmas, agora você não tem mais acesso a esse pessoal. É verdade. Faz chover, né? Que abra as janelas do céu. Da outra canção que a gente canta aqui na igreja, inclusive nós tivemos um mover agora, que é o Fire, vamos ter esse ano de novo, que é aquela assim, o mestre está em casa. Nani Azevedo gravou essa música aí, tá um mover nas Assembleias de Deus. Né? Meu sonho era ter uma música nas Assembleias de Deus, porque assim, eu me desconectei das Assembleias, eu amo muito os irmãos e tudo, mas eu fui mais pro lado batistão, né, e da forma de ministrar a palavra também, aí eu me desconectei, mas ficou no meu coração aquela coisa assim, poxa, eu queria que a Assembleia de Deus tivesse pelo menos uma sementinha ali, né, porque a história da Assembleia é fantástica, né, Rua Azusa e todo aquele avivamento, e aí o Dani Azevedo agora gravou essa canção e a Assembleia de Deus está cantando. Já vi vários congressos, né, que estão cantando. Ele gravou meio sertanejão, assim, né? Country, meio country. Eu gosto mais pop, né? Mas ele gravou de um estilo assim que ficou legal. E a Assembleia está cantando, os irmãos. Já virou uma música da harpa lá. Nosso master ali estava perguntando, é dele a música? É porque ele olha lá, já ele Assembleia. veio pra cá e eu cantei muito com ele, né? Não só essa, como o nosso master ali, né? O Senhor é meu pastor também, é dele. O Senhor é o meu pastor também. E nada, o antes é o seguinte, e aí todo louvor ele tem que colocar Lucas Santana nas Aleluia, profeta, olha que bênção, cara. Né? De Deus demais. É umas canções assim que essas canções, essas letras, né, são bem profundas e a igreja pega fácil, né? Então assim, e o ritmo, um ritmo bom. Então, essa mesmo, o Senhor me passou, a igreja canta sozinha, isso é soltar. Que legal. Se o mestre está em casa também, é uma canção, sempre na oportunidade de fazer, eu fazia ela, principalmente nos eventos, né, não é convida o mestre, né, legal, a letra é forte. Então, são canções que a Em igreja pegou. Cafarnaum, depois você mudou um pouco a letra dela, né? Eu mudei porque eu sentei com um produtor, né, há alguns anos atrás, e eu estava em crise. Por quê? Porque eu estava fazendo as músicas, mas eu estava empolgando muito, pondo muita letra. Às vezes eu estava fazendo dissimetria, que é um defeito. Por exemplo, essa música, Se o Mestre Está em Casa, ela era assim, na casa do mestre. Aí eu estava cantando ela, mas as pessoas não estavam entendendo claramente, porque a música boa é aquela que a criancinha entende. Quando uma criança entende a canção, você pode ter certeza que aquela música tem uma... Né? E aí eu sentei com esse amigo meu, e ele é um mestre na área, né? Eu já tinha feito várias produções da Aline Barros, e aí eu sentei com ele, e ele me confrontou, né? Eu falei, cara, eu tô com dificuldade, tô em crise, porque eu tô cantando algumas músicas minhas, e eu tô sentindo que o povo não tá cantando junto, eu quero uma música mais povo, que o povo canta junto. E ele falou, você vai querer que eu fale a verdade pra você, ou você vai... A verdade dói, né? ou você vai querer que eu vou maquiar a situação aqui, você vai continuar na mesma história. Eu falei, não, pode falar a verdade. E, cara, foi difícil pra mim, porque ele falou assim, ó, a primeira coisa, você tá cantando de simetria.
Então, por exemplo, na casa do médico, o que é na casar? Aí quando ele falou isso aí pra mim, minha alma Uhum. congelou, né? Falei, puxa vida, compondo há muitos anos e agora ter que, né, rever todos os meus conceitos, ver onde tem simetria, onde tem letra demais. Ele falou, olha, essa música que você me mandou tem letra demais. E aí, senta de novo, repensa a música, vai na Bíblia e faz um resumo disso que você quis passar. E foi o que eu fiz, né? Eu mudei. Se o mestre está em casa, Pô, toda né? música que faz lá de casa é quase que como se fosse uma febre, mas não é porque tem as febres, né, de chaves vocais e Sim. tal. Mas eu acho interessante, tem uma música agora, lembra aquela casa é sua, pode entrar, bateu milhões. Tem uma música agora, pouca gente que eu tô falando assim, no geral, ninguém sabe o nome da moça que canta, mas sabe a música. Eu tava vendo agora, ela tá com quase 100 milhões. Agora, a música tem 3 meses, 4 meses. Né? Aquela, passa lá em casa, Jesus, vai na minha Não ouvi, casa, essa eu não ouvi. Jesus, cura minhas feridas, traz vida, traz vida. Tá vendo? Aham. Chegando a 100 milhões de Olha só. visualizações, entendendo? Uma música de 3 minutos e 40 e 25 segundos, entendendo? Né? Um negócio interessante. Então, toda vez que se fala em casa, né? Então, por isso que eu acho que essa música da sua autoria da casa, ela ainda vai, É, ela vai tem escalar uma ainda, ascensão, entendendo? né? Ela que ela Sim. cair numa produtora, né? Alguém É. que numa ascensão maior que tem É uma canção acesso, forte, essa é, canção ela é forte. vai fazer, E né? uma Ela é coisa muito forte. interessante também Né? nesse meio, às vezes tem pessoa que me pergunta, fala, pastor, por que que você tem, às vezes tem poucas visualizações, né? É porque existe um caminho, né? Por Uhum. exemplo, quando você vai, pega uma canção, igual Vinho Sobrenatural, que a gente sabe que é uma canção que tem algo ali muito profundo, né? Porque todos os lugares que eu vou, as pessoas são impactadas, canta na igreja e Deus visita. Uhum. E aí, só que não tem tanta ascensão. Por quê? Por causa de investimento alto, Uhum, né? isso mesmo. Tem gravadoras por trás, É tem isso mesmo. empresário por trás. Às Isso vezes mesmo. a pessoa canta e o marido dela é um grande empresário. Então ele vai Uhum, lá e paga 50 mil, 100 mil uhum. reais e aquilo vira, né? É, O Instagram e o YouTube começa a trabalhar em favor hum, daquela é. pessoa, né? Tipo assim, muitas vezes é pago. Aí depois que, É, apesar aí que, vai. apesar que funciona assim também. Dos 100 que paga, dos 100, 5 sobe. É, Os 95, o dinheiro rodou. é, Porque não é só pagar, tem que tem ter a que ter unção. uma coleção, né? De Tem que ter a coisas. unção. Se a pessoa. Tem que É ter. porque eles bloqueiam, né? Eles bloqueiam, eles percebem que bloqueia. Eles falam, poxa, nosso canal mesmo tem 16 mil inscritos, mas nós não temos visualização. Praticamente o YouTube bloqueia. Eu já recebi Incrível, né? notificação. Nós vamos Até bloquear porque monetizar, né? tipo assim, o que eles querem é que você pague. Então, muitas vezes você vê aí, esses dias, vai lançar uma música, né? Lança a música aqui, a pessoa tem 150 inscritos ou 500 inscritos e Bum. 3 mil visualizações. É. Mas, como a gente é do ramo, a gente sabe que foi pago. Para chegar Aham. ali, foi pago, não Sim. adianta. Existem as explosões? Existem. É. Eu tinha a experiência do nosso canal, da missionária Vanusa, né? Era pandemia, os vídeos estavam aqui na igreja, tinha gravado muita coisa. Aquele negócio você coloca no Facebook, no YouTube, colocava 10 vídeos de uma vez, estava tudo parado. A gente tinha 300 inscritos no canal, 300 Uhum. inscritos, tá? Aí eu coloquei. Em 3 meses a gente foi para 16 mil inscritos. Aí Olha. esse vídeo que a pastora não queria rodar, que é aquele negócio, né? Falei, Vanusa, dá seu testemunho. E o ruim é igual você está pregando em todo lugar. Todo mundo quer, canta música tal. Você quer cantar uma música nova e o pessoal É, quer que cante a mesma música. é verdade. Aí a Vanusa, pastor, eu não aguento mais contar esse testemunho. Eu falei, não, conta que eu vou gravar e Vendo vou a colocar na internet. importância. Ela fez uns 2 cultos, contou o testemunho. Bateu 1.300.000 Olha aí. visualizações o testemunho dela. Meu Deus. E aí ela me ligou de Brasília, que o pessoal começou a ligar para ela. E foi totalmente orgânico. Existe. Orgânico. Existe também. Chegamos a 16 mil inscritos, depois parou, entendendo? A gente está escalando, já estamos chegando a 17 Que é mil, bom? entendendo? 16 mil. Já estamos chegando a 17 mil, só que a gente não consegue. Eu fico, gente, cadê esses inscritos que não vê o que a gente posta? Por É. que eles não veem? Entendendo?
É o Porque a gente algoritmo, né? já sabe que tem que pagar. E se você É. pagar, começa a ver, né? E tem o algoritmo também, que, por exemplo, eu vi um especialista falando que no algoritmo é assim, quando aquelas pessoas que vêm assistir os novos vídeos, você posta algo interessante, que às vezes você mudou a forma, fez um negócio diferente, e aqueles novos, eles começam a investir naquelas pessoas, os novos, né? Então, queira ou não, vai deixando para trás aqueles outros vídeos, Isso. né, e tudo. Isso mesmo. Então, Escalar nunca vai ser fácil. Nunca, não é impossível, mas também não é fácil. Né? Jamais ser fácil. Agora, no geral, do pouco que a gente se fala, se conhece, né? Pouco assim que a gente se vê muito pouco, sim. mas sempre são intensas as conversas, né? Você é aquele camarada que você, honestamente, assim, você não está preocupado com nada disso. Você está Exatamente. preocupado em aquele momento com Deus, em ser usado por Deus ali. Se for para 500 pessoas, se for para 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, Exatamente. 2 pessoas, 3 pessoas, que você quer ser usado por Deus naquele momento, quer ser um instrumento de Deus, né? Naquele momento ali. Isso é E que às é o vezes diferencial. isso é tão forte que você falou que às vezes eu tenho um sentimento, por exemplo, às vezes eu estou ministrando numa igreja aí que tem 1.000 pessoas e eu me sinto inútil, porque eu não deveria estar ali, eu deveria estar lá na aldeia indígena, lá com as pessoas que mais precisam, né? Principalmente quando você vai numa igreja que não está nem aí para aquilo, tipo assim, tem vários artistas que vai lá, tem vários ministros, e aí de repente você se sente, poxa, eu estou inútil aqui nesse lugar, né? Mas não é isso, na verdade, né? Mas assim, o sentimento de viver cada momento na presença, guiado pelo Espírito, é que é o que pesa mais, né? Que é o que incendeia mais. Quantos CDs gravados? Foi a 14. pergunta, né? É que isso aí também vem que lá atrás você disse que na realidade você não começou pelo meio fácil, né? Você começou pagando o preço, né? Na Exatamente. realidade. Só que no pagar esse preço, eu creio que você teve momentos, né, vividos no sobrenatural de Deus para sua Exatamente. vida. Né? E aí traz Isso. essa sensação de que eu devia estar lá onde necessitam, vamos dizer assim, Exatamente. mais da presença de Deus lá, né? Porque no Exatamente. meio onde todo mundo está é fácil, É né? fácil, é fácil. Então, É isso mesmo. essa pegada aí Exatamente. é maravilhosa, né? A pessoa, né? Deus dá um direcionamento de começar mesmo, pagando o preço, para ter uma experiência sobrenatural com Ele e desenvolver algo muito que vai atingir muitas pessoas lá na Isso. frente, né? Sobrenatural mesmo. Exatamente. E uma coisa interessante também, que nesse caminho, uma coisa que me surpreendeu muito, nesses 25 anos, 30 anos, foi que eu tive muitas dificuldades, né? Teve uma época, para você ter uma ideia, eu entrei em depressão. Só que não era uma depressão de alguém que não conhece a Deus. Era uma depressão de não entender o que estava acontecendo, né? De crise financeira, crise em vários aspectos, e você falar, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque, assim, muita gente pensa assim, poxa, pastor, o senhor fez isso, saiu viajando igual um doido, fazendo a vontade de Deus, né? Que se a gente for olhar para a palavra, Jesus fez isso, né? Os discípulos fizeram isso, né? Desde o de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver essas histórias de alguém que sai guiado pelo Espírito para uma terra que te mostrarei, né? Não sabe nem o que é. Então, assim, o que me impactou muito foi que nesse trajeto, Deus foi abrindo os meus olhos do coração, as revelações, né? Então, assim, hoje a gente foi montando alguns seminários para os irmãos saberem. Nós temos hoje 2 seminários, que eu fiz mais de 300 seminários em várias partes do Brasil. Tem um seminário que se chama Casa de Avivamento, que é um seminário onde a gente ministra sobre como vencer as 3 crises: a crise de identidade, a crise econômica e crise moral. Davi venceu 3 inimigos: venceu um leão, venceu um urso e venceu um gigante, né? Baal, Mamon e Astarote, né? Que hoje é um assunto que, quando a gente começou a ministrar, era pouco ministrado isso, mas hoje já está muita gente falando sobre isso, né? Eu peguei algumas mensagens no Eu início. acho que chegou a fazer E é esse muito seminário forte. aqui. Não Será? não Não, fez né? seminário, não. Não. Eu assisti Vamos ter que marcar, hein? Vamos ter que fazer. Aqui, você soltou algumas falas, algumas coisas, e né? aí eu andei assistindo algumas, assim. Que Eu lembro legal, que, sim. só que bem no final eu já estava deixando a parte do louvor, e aí eu não prossegui, Aham. assim, para trazer e etc, né? Foi bem na reta final ali, acho que foi na transição já, na época. Aqui em Buritis, nós fizemos 8 seminários.
8 Uhum. seminários. O Só. pessoal ficou impactado e queria ouvir mais, e a gente foi fazendo vários seminários. Pegando você começou antes com essa visão que Deus trouxe para você, essa revelação, né, sobre a questão da palavra, Uhum. porque eu vejo, esses dias atrás ouço muito podcast com vários artistas, sempre eu ouço bastante, e aí eu ouvi da maioria dos cantores, Heloísa Nívia Soares, David Keelan, e dentre ele outros, né? Uhum. Então, eles falaram a mesma língua, que estão falando falaram a mesma coisa, que houve um período da canção Sim. que ela teve por muito tempo. Uhum. Ela perdurou essa questão. Por exemplo, eu Me Próximo mesmo, foi bem nesse período também, que ela Sim. veio junto, né? Acho que você ministrou nessa época deles junto Uhum. também. Ficou bem conhecida, né, essa canção. Sim. E aí eu estava ouvindo o relato deles que chegou uma época que parou É. tudo. Ao ponto que o David Keelan mesmo, eu vi um testemunho dele falando que eu acho que eventos de Uhum. cultural na cidade Sim. só. Tinha mais nada. Olha só. Então, ao ponto dele receber ligações e ele falar, o senhor tá a nossa pegada é célula, é isso, essa transição, eu ouvi ele falando isso, que ele não conseguiu pegar, né? E Uhum. aí teve essa pegada, essa dificuldade. Então, houve uma mudança, pelo que eu percebi neles, eles falando tal, foi sobrenatural mesmo, sim. Músicos, a canção deu aquela Sim. pausa, né? E aí houve uma necessidade de ensino, o povo estava ouvindo mais a palavra, havia mais pregações, etc. Então, eu percebi um tempo nisso aí. Eu não sei se você se Deixa, encaixou nesse é, período. como é que foi a pandemia para você? Porque aí parou as agendas. Já teve esse problema de ficar um mês, 2 meses sem ninguém te ligar, sem fazer nenhuma agenda? Foi. Eu E sempre tive crise de agenda, né? aham. Eu sempre tive crise de agenda, mas depois Deus me trouxe o entendimento sobre isso, né? E na pandemia, como é que foi? Então, na pandemia foi algo incrível, assim. Eu fiquei 1 ano e meio parado, trancado. Só que Deus havia, há alguns anos atrás, Deus me incentivou a montar o meu próprio estúdio, né? Uhum. De gravação, até pelas dificuldades que eu tinha, como não tinha recurso de procurar um produtor, né? De procurar uma gravadora para gravar. Então, tudo era muito caro. Até hoje é muito caro, né? Uhum. Pouco tempo agora Então eu você tem um procurei estúdio na sua casa. ter um estúdio. E eu procurei agora há pouco, você vê como é difícil, né? Procurei agora há pouco, queria fazer uma produção com um produtor que eu gostei muito, me cobrou R$ 8.000 a faixa, só o áudio, né? Uhum. Então você imagina, você vai fazer 10 músicas, você vai pagar R$ 80.000 se você quiser fazer num padrão maior, né? Uhum. Num padrão maior. Então, assim, aí nesse 1 ano e meio, Deus, no início eu cometi uma falha. Qual foi a falha? Eu comecei a ficar sentado horas ouvindo as notícias. Morreu 10, morreu 20, morreu 1.000. Eu ficava ouvindo aquilo. E aí passou alguns meses, Deus falou assim: filho, não é esse lugar que eu chamei você para ficar. O lugar que eu te chamei para ficar é no lugar secreto, lá no estúdio, tranca a porta, vai compor, vai me adorar, vai me ouvir. E eu comecei a fazer isso, 6 horas da manhã até a noite, meia-noite eu estava lá orando, buscando, compondo, e foi onde Deus me deu muitas canções que eu creio que ainda vou gravar, né? Deus me deu uma média de uns 15 canções nesse período, Uhum. muito forte. E aí, quando eu tomei essa decisão de buscar Deus mesmo, de fato, lá no meu estúdio, a coisa mudou de figura. Eu não, Eu lembro, eu seguia suas no período, transmissões. no período da Você fazia pandemia, as eu lives. comprei coisas que eu não conseguia durante o ano inteiro trabalhando, Uhum. viajando, vendendo meus pendrive, né? Uhum. Então eu consegui, por quê? Porque Deus abriu portas, pessoas, né? Algumas igrejas no Brasil foram lá, a gente quer te abençoar, a gente sabe, você abençoou muito nosso ministério, a gente vai cuidar de você. E começaram a se Isso é movimentar. top, né? Isso a Isso gente foi vê. maravilhoso, Né? né? Teve essa experiência, né, de igrejas ligarem tudo, né? Teve pessoas lá de Goiás mesmo chegavam com várias cestas básicas. Eu tinha que doar
cesta básica e estava cheio lá em casa de alimento. Então, assim, Deus falou, ó, eu cuido de você, não é só quando você está se movendo. Eu cuido quando você dorme também, né? O Senhor dá enquanto dorme. Que a gente ficou quase 2 anos parado, né? É, A gente fez a sorte nossa, né? Vaninho, o Anos também, testemunha disso, é que eu já tinha um mini estúdio lá em casa. Aqui também a gente, na igreja, que eu já legal, caminhava por causa da TV, né? Eu que gravava a top. TV em casa, mandava, né? Mas eu usei muito, tipo assim, como é que eu vou dizer? Trabalhava numa mente para não. Porque você surta, né? Você fica assim, É, poxa, fechou a não é igreja. fácil. Aí Meu como fica as Deus. entradas? Como fica as dívidas que a denominação tem, É, né? Dívidas fixas, né? Como é que vamos fazer, né? Os nossos desafios aí. E a gente teve, pela misericórdia, eu falo que nós não perdemos nenhum membro da nossa igreja nesse período. Eu falo, nós éramos mais uns 300 membros, mas não perdemos. O único que era membro, que foi para a UTI, ficou 46 dias entubado, voltou, está meu bem Deus. hoje, Olha né? só. E Deus teve misericórdia de nós. Mas eu fazia um negócio eu tenho ainda vou fazer um livro sobre isso aí, mas eu colocava, igual você falou, né? Morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, né? Meu Eu Deus. tenho lá, eu tenho tudo anotado. Eu tenho a minha agenda diária e eu colocava todo dia quantos morriam. A porcentagem de morte no estado de Rondônia e no Brasil, tem tudo anotadinho. Então Olha, eu fazia toda a sequência, entendendo? Para ver por quê? Porque eu tinha que fazer uma sequência para me fazer para contabilizar se eu ia conseguir abrir a igreja no final de semana ou não, entendendo? Então eu fazia isso aí, eu tenho tudo, e ó, legal é isso, que eu tenho tudo anotado que lá, top. entendendo? Então eu usei esse período que eu ficava isolado, no contexto que a gente ficou, lembra que a gente ficou 15 dias, né, sem ter acesso a ninguém, aí a gente fazia live, fazia transmissão, eu sou muito hiperativo, eu sou hiperativo, né? Então eu acordava cedo do mesmo jeito, eu compunha, lá em casa tem teclado, tem Que microfone, legal. fazia transmissão, até foi essa loucura que a gente fez do nosso canal mesmo, explodiu, né? Que O canal legal. explodiu na época da pandemia que o canal explodiu. Olha só. Aí tinha problema, tinha aplicativo, aí se falasse as palavras mágicas, né? Eles cortavam na hora, não podia falar, né? Então, fecha, não fecha, vai fechar hoje, amanhã não fecha, vai isso aqui, né? Então foi bem complicado. Olha só. Mas se a gente não tomasse cuidado, é o que você falou, quantas É, pessoas entrou em pânico é mesmo, né? isso, é. E não conseguiu se levantar Meu mais Deus. disso aí, porque foi uma fase difícil ali que a Muito gente, complicado. no ministério em si, todo mundo foi testado. Eu acho que foi todo mundo. Uhum. Pastor, líder, cantor, produtor, né? Todo mundo foi Todo mundo. testado. Aí quem não tinha uma gordurinha, eu falo assim, quem não tinha uma gordurinha e quem não tinha fé, né? É. Sofreu Ixi, muito, meu né? Deus. Sofreu muito mesmo. Quem não tinha, viveu pela fé. Quem tinha, foi na fé e na gordura. É isso Teve mesmo, que né? ser. E é o Verdade. desafio hoje, né? Então, hoje, por exemplo, não tem mais, é o que eu estou falando, não tem mais o CD para vender. O pendrive também já, até para você comprar um pendrive, você não consegue achar pendrive para comprar, É. entendeu? Dependendo, né? Hoje, um cantor, ele vive ou de streaming ou de itinerante, né? Praticamente isso, porque Agora, como é que funciona agora? A música, no caso, seus álbuns já tá tudo já no Spotify também, né? Uhum. Já você Não conseguiu. todos. Não todos, né? Não. Mas várias músicas estão lá, que eu já encontrei algumas lá. Aham. E como que é agora? você mesmo que põe ou colocaram para você, por você? Eu pedi um menino para colocar. Então, hoje, por incrível que pareça, o pendrive foi para mim um grande salto, né? Nas dificuldades. Porque, Uhum. assim, eu vinha fazendo alguns trabalhos muito intensos e em lugares muito carentes, e eu comecei a orar. Falei, Deus, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Incrível que pareça, foi até aqui no salão do Ezequiel, né? Uhum, uhum, Que Deus me deu a clareza, né? Me uhum. trouxe uma ideia, né? Foi isso muitos anos atrás, né? O Ezequiel, ele conseguiu uma TV, colocou uma TV lá no salão e ele tava tocando as músicas. Aí eu falei, uai, Ezequiel, essas músicas tá tocando aí, como é que você colocou ela para tocar aí? Porque na época não tinha Bluetooth, essas É. coisas. E aí ele falou, não, tá um negocinho desse tamanhozinho, nem sabia o nome, né? Uhum. Pendrive. Aí naquela hora Deus falou, puxa, olha aí, ó, você vai pegar um negocinho desse, descobrir como que grava lá, e você vai gravar todos os seus CDs e colocar ali. E aí eu fui para a primeira igreja que eu fui ministrar, que foi em Santarém. A primeira igreja, Deus falou assim, ó, coloca o valor do pendrive R$ 100.
Uhum. E aí eu fiquei preocupado. Falei, puxa, vender um CD de 15 já era difícil, imagina você vender um pendrive de R$ 100, né? E aí eu levei 20. Nem tinha capinha, nem nada. Naquela época, Então, pendrive uns 30, 40, né? é. Só um pendrive, né? E aí eu levei 20 pendrive. E aí cheguei no final do culto, que eu sempre vou ali na mesa para ver se vendeu, preocupado, passagem, comprado, tanta coisa. E aí quando eu cheguei lá não tinha mais nada. Assim, eu pensei que a irmã tinha guardado, né, para me entregar. A irmã guardou, falei, ixi, a irmã guardou e veio me entregar. Aí eu fui procurar a irmã sumiu. Aí quando ela voltou, ela falou: Não, pastor, vendeu tudo aqui. Eu já não sei como é que eu vou passar aqui pro senhor aqui. Passou aqui tanto de dinheiro, né? 15 pendrives, R$ 2.000. E aí Deus falou: Coloca uma meta, né? 1.000 pendrives, que dá R$ 100.000, né? E agora eu já tô chegando no 2, né? Dígito 2. 2.000 pendrives aí vendidos, né? Então para mim foi maravilhoso, né? Eu nunca consegui fabricar assim, se tudo vende, tudo que eu faço vende, Você né? ainda vende, então, os pendrives. Tudo, até hoje. Até hoje tem Eu vendo pendrive. toda viagem que eu faço ao turnê, eu vendo uma Traz média de pendrive. 100 pendrives. Maravilha. Isso me trouxe um descanso da minha alma, porque tem muito pastor que desonra, né? Às vezes você vai ministrar num lugar e você paga passagem, tudo, em alguns lugares, aí você paga lá 500 de passagem para vir, 500 para voltar, comida e alimentação. Teve umas cidades aí para cima aí mesmo. Aí eu fiquei a semana inteira. Às vezes tem irmãos que falam assim: Não, na minha casa não dá para ficar, porque tem filha, tem mulher, não dá para te hospedar. Aí você vai pro hotel. Aí você gasta 150 diária. Segunda, terça, quarta, quinta, aí você vai ministrar no domingo. Sábado ou domingo. Você já pagou ali 450, aí de repente você paga passagem, paga tudo, você não tem nada no bolso mais, você fala, a semana que vem como é que eu vou sobreviver? Aí o pastor vai lá e te dá R$ 300, né? Aí você fala, puxa vida, cara, isso até eu aprender a lidar com isso foi muito difícil. E aí com o pendrive, aí eu ia pra igreja, vendia 10. Então já R$ 1.000 já dava pra Aqui me em cobrir Paraná você toda a tá num despesa. resort, né? Você tá tranquilo. Ele tá cuidando bem de você? Cuida, Tá. não, aqui é Não, fantástico. é porque se cuidar bem da visita, ela volta, né? Você fica Volta, mais volta. tempo, né? Você também é escritor? Também escrevi agora um e-book, né? Eu decidi ir para esse lado digital. Aí vou escrever uma coleção de livrinhos, e-books, né? Eu escrevi Você tem muita coisa para escrever, né? muita coisa, muita coisa. E aí eu escrevi agora sobre nossa família, nossa intercessão, né? Ali eu falo sobre Abraão, a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra ali pela família dele. Ali eu falo a intercessão de Jesus, era um intercessor, né? E nós vamos fazer uma coleção de e-books, né? Por exemplo, contemplação, que é a galera de adoração no Brasil precisa ouvir isso, porque a adoração é a resposta de uma vida de contemplação. Quando você falou lá, por exemplo, que deu acabou aquele movimento, aquela coisa, né? Por quê? Porque deixaram de olhar a glória de Deus por meio de tudo que foi criado, inclusive o nosso corpo, que é a coroa da criação. Então a gente tem um seminário chamado Além do que os Olhos Podem Ver, né, onde a gente ministra 3 assuntos, que é o governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias, porque se não tiver o governo do Espírito Santo sobre as memórias, você não entra em estado de alerta e também não contempla. Você não consegue ver a glória de Deus em tudo que foi criado, porque você só vê quando você vive na eternidade. Como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo. É um mistério isso daí. Eu demorei muitos anos para entender. Agora vivo. Ou seja, não é uma vida de peso, de passado difícil, de dificuldades, né? Tem gente que carrega com peso. Por isso que Jesus falou: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus é a arca da aliança, representa a presença, né? Verdade. Então, a adoração, grava isso, né? Depois quem estiver ouvindo aí o podcast, grava isso. A adoração é a resposta de uma vida de contemplação. Se não tem uma vida de contemplação, a adoração é cantarola. É só parabéns para você. Bom, não pega tem o sentido violão nenhum. aí, pega o violão. Não podemos deixar esse podcast aqui sem o nosso pastor Lucas
cantar alguma canção para nós e para o Senhor Jesus. Na verdade, Aleluia. você só toca violão ou toca teclado, bateria? Qual é Eu o. toco todos os instrumentos base, né? Aham. Porque a gente trabalha com produção musical, Uhum. e aí eu Tem preciso. posição que você já fez quase tudo? Ou você sempre faz quase tudo ou tudo? Não. Eu Tem. já consigo fazer inclusive mixagem e masterização também. Eu já estou Meu Deus do céu. entrando, mergulhando nisso. E na parte de vídeo também. Deus Uhum. nos deu uma câmera aí super surreal. É. E a gente faz também edição de vídeo. Aquela música, eu não sei como é que foi, aquele vídeo, eu rodo de vez em quando na televisão, no programa, que é aquele Eu Me Prostro, que tem aquela cena da fazenda, entendendo? Ah, Ficou lindo demais que aquilo ali, camarada. legal. Aquilo ali é demais, Que entendendo? massa. Pouca gente. Eu vou deixar o link depois na descrição dessa transmissão. Você vai olhar lá Isso. embaixo. É o M Prostro, aquela cena da fazenda. É top Que demais. Onde foi legal. gravado? Lá, Mato Grosso do Sul? Lá em Ponta Ponta Porã, Porã. lá aquele pastor, aquela igreja lá é uma fazenda que custa uns 7 milhões. Aham, Só que essa fazenda é de um pastor que ele era um gangster lá. Ele era aham, braço direito daquele Rarafá lá que morreu, aham, né? aham. Então e hoje ele cuida de criança, ele tem projeto de futebol naquele Impressionante aquilo. lugar. Tem uma Fantástico. igreja lá que eu tive o privilégio de ajudar começar, né? Eles Isso é nem bom. estavam considerando como igreja e me chamaram lá para ministrar. Falei, não, isso aqui é uma igreja, a partir de hoje vai ser igreja. Hoje já está lá com uns 300 membros lá, Isso é eles bom. estão se movendo lá de Isso é maneira bom. tremenda. E aí, o que você vai cantar aí para o Já que nós Senhor estamos falando Jesus? aqui do apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Tem Aham. uma canção muito forte. Deixa eu ver, eu vou inventando de pôr capotraste Uhum. aqui, vamos ver se. Ó. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Não sou um refém do mundo, eu não olho para trás. Sou abençoado, eu sou um filho de Deus. Eu não ando pelo que os meus olhos podem ver, nem estou firmado no que os outros vão dizer. Eu ando pela fé em Deus. Eu ando pela fé em Deus. Eu estou firmado sobre tua palavra. Confio no Senhor, sei que estás comigo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Não sou refém do medo, eu não olho para trás. Sou abençoado, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou um sou filho de Deus. Eu sou um filho. Glória a Deus. Maravilha. O Anderson aqui a gente está aqui, você perdeu esse momento aqui, porque aqui pega tudo, né? Joel tá viajando, chegou a viajar ali. Deixado você no vácuo, o Anderson ficou no vácuo hoje, mas depois ele assiste de novo. Aí ele assiste de novo, né? Muito bom, né? É muito bom mesmo, né? A gente pensar nessa.
o louvor é a expressão da nossa arte em adoração a Deus, né? Exato. Você pega o seu talento, o melhor que você tem, para exaltar o Senhor, né? Isso. Isso é que vai fazer a total diferença mesmo na Total. nossa vida, né? Essa música já está na internet? Está disponível? Não existe ainda, tá sendo produzida, Tá. né? Aham. Tem 8 canções e essa é uma das que está sendo produzida agora lá em Goiânia, né? Uhum. Pelo Alisson. Inclusive o Alisson é daqui de Paraná. Hum. É um guitarrista que rodou o Brasil aí, tocando com vários artistas da música sertaneja universitária, mas é um adorador e ela agora está migrando, tem um estúdio e ele é um baita de um produtor e ele está fazendo lá 8 canções para nós, né? Legal. Muito bom mesmo. Meu irmãozão, parabéns, tá, Amém. pela iniciativa de sempre colocar Deus em primeiro lugar. E se você quer conhecer mais, coloca Lucas Santana aí e você vai achar muita coisa do É. Lucas Santana. Lucas Santana Ah, Oficial. aliás, que tem um monte de cantor Lucas Santana. Então, É, coloca Lucas assim, Santana Pastor Lucas Oficial, Santana, ou Lucas então Santana Eu Me Oficial no Prostro. Instagram, né? É, Eu Me Prosto, que é o mais Eu Me mais Prostro. buscado. Tem a música mais Vinho que você lembra? Vinho Sobrenatural, Sobrenatural. né? Ó, vamos mandar aqui os nossos patrocinadores. Depois, você está em casa, você é da Grande Dipa, você pode acessar aí, dar um Google no seu Instagram aí, no seu Instagram, no Google, é a Favorita Pizzaria. Olha aqui, ó. Olha aí, Olha meu só, a Deus, que é esfirra isso? de banana com Meu canela. Deus, é Vamos ver o que coisa que tem top, mais hein? aqui. Vamos ver o que tem aqui. A esfirra Romeu e Gente do Julieta. céu, é. Romeu e Tem que Julieta. levar isso lá pra Goiânia lá. Tá vendo? Essa aqui, ó, Tá essa aqui legal, é Meu para os cara. Deus, chocolatras, mano. esfirra de Rapaz, brigadeiro. isso aí é Canela tremendo, hein? E vamos ver o que que tem de pizza aqui do nosso patrocinador de hoje. Rapaz do céu, olha só. Rapaz. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eita, mano, só de olhar a gente Ó, já. essa é light, tá? Aquela é palmito, é E o salada, tá cheiro bom? disso, gente? Muito bom, Vamos hein? lá. Olha aí, ó, ó lá, ó. Eita, negão Aí, aí. garoto, Essa aí não vão maravilha, levar pra nós, né? né? Isso aqui nós vamos levar, todo mundo vai levar no bucho, aqui um pouquinho, tá vendo? Muito bom mesmo. E um Aleluia. abraço pro Kila, pra Claudilene e para todo mundo aí conectado conosco, tá joia? E a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. Eu só tenho 3 perguntas muito legais que a gente faz para os nossos convidados sempre, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer a última pergunta e eu vou falar para o pastor Ivoninho fazer a primeira pergunta. Que é da Deixa o Alisson pessoa, deixa o Alisson fazer a primeira ali. Eita. mas já está ali Cara, calculando. antes dessa pergunta, te perguntar aquela canção lá do Congresso, do Jumur, você chegou a gravar ela? Eu lembro que você começou a tocar ela Eu lá. ouço um som de É, um vento me chama. Tem gravado no Vinho Tem? Sobrenatural. Ah, No você gravou CD no Vinho Sobrenatural. Sobrenatural tem. Posso Tem no ouvir pendrive. o som É, de um vento tem. chama. Tem. Impossível. Lembra, eu lembrei. Tem essa. Você chegou a terminar ela, porque você Tá começou gravado, ela tá na gravado. época, Eu né? gravei. Não ficou muito do jeito que eu queria, mas eu vou regravar ela novamente, né? Aham, Mas eu quero fazer ela ao vivo. Porque eu fiz um dentro do estúdio, mas não gostei. Eu quero fazer ao entendi. vivo ela. Aham, legal. Pô, Gravar ao começou a vivo. gravar ela começou a escrever, É né? maravilhosa essa música. Foi, você É. tocou. Pergunta, É a pergunta, não quer gravar. a primeira pergunta, né? Qual que é o seu melhor momento? Qual foi o seu melhor momento? Exemplo Que aí, você lembra assim no steak. um encontro com Deus, um Qual o momento, momento mais marcante aquele do que te Lucas marcou Santana? sua vida. Sim. Qual é o seu melhor momento? Eu digo que é agora, porque o entendimento aberto, maturidade, é um momento que eu estou vivendo agora muito incrível, que eu comecei a desfrutar, né, Uhum. de até por causa dessa revelação sobre a contemplação, eu comecei a entender que viver é mais importante do que expectativas erradas para o futuro. Uhum. Então hoje eu estou vivendo algo incrível, né? Teve vários momentos maravilhosos, mas não se compara ao que estou vivendo agora nesses últimos 2, 3 anos. É como se você está vivendo a maturidade, a plenitude da maturidade. Do Exatamente. casamento, a É, plenitude do casamento, dos filhos encaminhados, é, de todas as pancadas que te deram experiência, que agora exatamente. nada te frustra mais, né? Exatamente. Entendendo? É, Interessante isso aí. Vamos lá, pastor Ivoninho. Segunda pergunta, pastor Pastor Ivoninho. Lucas, qual sonho assim que talvez você ainda não realizou? Um sonho que para você Um sonho impossível, né? seja impossível, mas você sabe assim, só é possível para Deus. eu tenho um sonho, assim, que é um sonho de menino, assim, né? Mas é um sonho. Eu sonho em ter um período de adoração, né? Num estádio,
né? Uhum. Num estádio lotado e a gente ministrando ali com liberdade, né? Tanto a Cantando, adoração não, como a palavra. tem uma frase seguinte, não cantando com. Tem uma frase que não é minha, lógico, coitado de mim, mas eu nunca esqueço quando o William Agno veio aqui. O William Agno canta, é compositor também. Tem uma frase chamada ápice apoteótico, né? O ápice apoteótico é o seguinte: é aquele momento, o ápice. É igual quando o Exatamente. Diante do Trono cantou para 1 milhão de pessoas, né? Aham, é. Então, tipo assim, mas o segredo é diferente de um cantor que canta para Cristo. Eu cantei para 1 milhão. Não, você Aham. tem que falar assim: eu cantei com 1 milhão. Eu cantei, eu É, louvei ao Senhor com um com 1 milhão, né? milhão, Né? exatamente. Então, é diferente a forma. Eu não cantei para, eu cantei com, né? É, Eu exaltei com. Cara, mano, nós fomos lá, tinha 1 milhão de pessoas. Pastor Abe Uber foi num culto e tinha 1 milhão de pessoas no culto lá na olha só. Nigéria, entendeu? Uau. Já deve ter ouvido falar nesse pastor. O nome dele é pastor Enoque, entendendo? Já A ouvi maior falar. igreja da Nigéria, inclusive, tem uma cidade de crentes. Uau, Essa cidade tem 250 mil que pessoas. tremendo, hein? Com tudo, tem hospital, farmácia, mercado, mas ela é Nossa. cercada por causa da perseguição, né, cristã na Nigéria, que é muito grande. Então, a Uhum. Nigéria, ela tem. Eles foram numa vigília. A vigília tinha 100 mil pessoas Meu na vigília, Deus do entendendo? Que céu. amanhece o dia, né? O pastor Odilon Vergara foi também. Não sei se você conhece o Já ouvi Odilon, falar também. Igreja Shalom de Curitiba, Aham. né? E eu tive o prazer de 3 vezes encontrar o pastor Odilon, né? E ele foi também, junto com o pastor Abe Uber, foi nesta Aham. igreja lá. O pastor Abe Uber pregou nesse dia 1 milhão de pessoas. E quando ele fez o apelo, várias pessoas aceitaram Jesus e disse que tinha os carrinhos, tinha os Uau. carrinhos que traziam o povo Trazia o para povo. frente, Meu Deus do céu, no espaço aquelas estradas, gigantesco. né? Diz que é uma coisa de louco, né? É, Então é um som interessante. é. Para fechar, qual a sua música, qual a sua canção? Se fosse para você definir hoje, né? Pode ser uma canção sua, uma canção de alguém, mas tipo assim, quando você lembra de uma canção, qual seria a canção que mais mexeu com você, que mais ministrou na sua vida? Porque muitas vezes a gente ministra as nossas canções para os outros, mas É. alguém, um outro compositor, outro cantor, acaba sendo bênção aquele momento para nós. Sim, sim. Eu escuto muitos cantores, adoradores profundos fora do Brasil, né? Eu Uhum, escuto Phil Driscoll, tem muitas canções uhum, muito fortes ali. Kevin Prosch, uhum, Rita Springer, né? Eu escuto vários adoradores profundos fora. Mas tem uma canção que ela é uma canção ícone, né? uhum, Eu escrevi, quando eu escrevi essa canção, o próprio Jesus sentou do meu lado, né? Eu não via com os olhos abertos, mas eu escutava, eu escuto uhum, Jesus falar claramente, né? Eu reconheço a voz dele, né? uhum, E aí Jesus sentou e ele me deu a dracma perdida, né? uhum, E hoje eu estou tendo uma compreensão da dracma como eu não tinha antes, né? E aquilo que Jesus ministrou naqueles dias, talvez muita coisa eu não entendi por causa do calor do momento de você preocupar com arranjo, preocupar com violão, mas essa canção tem algo peculiar toda vez que eu ministro, né? E também o relacionamento que a gente tem com várias pessoas do Brasil, sempre essa canção é citada. Então, essa canção é um ícone e ela me marcou muito, essa canção Dracma Perdida, né? uhum. Maravilha, maravilha. Muito forte. E É. interessante também, voltando lá quando ele perguntou a questão do sonho, e tem local definido, né? Eu não sei por quê, se Deus quiser fazer isso em outro lugar, não tem problema, mas o meu desejo é lá na minha cidade, né? Uhum. Porque existe aquelas coisas que o profeta não Não tem tem honra na sua honra a sua própria própria casa, casa. tal. E a gente eu sofri muito, até hoje, assim, eu tenho uma grande guerra com a questão da rejeição, Hum, né? Eu creio que muita gente enfrenta isso, né? Então, por ser um louco, por ser um marginalizado, digamos assim, na questão artística no Brasil, uhum, eu achava que os pastores genuínos iam me abraçar, e infelizmente isso não é a realidade, né? uhum. Os pastores genuínos me viraram as costas para mim, eu viajo solitário, eu viajo aí, né? E já ouvi gente falando, na minha igreja não ministra, Hum, né? E aí a gente vê artistas subindo lá, então assim, aí você vê, cara, que isso me doeu muito, mas Deus vem me ensinando a lidar com isso, que na verdade essa questão da rejeição às vezes é até o nível de rejeição que eu tenho pelo pai, né?
Então eu tenho me doado mais, cada vez mais a gente precisa se doar mais ao Senhor, porque às vezes a rejeição é a da gente mesmo que a gente está sentindo, né? Porque a gente faz pelo Senhor, né? Então, mas é isso, lá tem um lugar, é Goiânia, eu quero que isso aconteça Tem lá que em ser Goiânia. lá. Tem que ser lá, se não for, amém, né? É assim que funciona, né? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência conosco. Dá o joinha, dá o like aí, compartilha aí esse podcast para edificar muita vida de muitas pessoas. E da descrição depois, ó, vou colocar um link aí daquela canção, né? Vou colocar dos dois, a Dracma Perdida também vou colocar, tá bom? No final, no rodapé aí do nosso vídeo a gente vai colocar. Obrigado, pastor Ivonim. Eu que Obrigado, agradeço. nosso irmão Anderson Carlos. Ó, o Anderson adiou a viagem dele para estar aqui Uau, contigo, tá? Tá profeta, vendo? glória a Deus, Ele ia hein? viajar tarde, falou Olha assim, que ó, segura as benção, cara. pontas aí, vamos Resolver. honrar o camarada Que aí. benção, hein? E foi bênção mesmo, tá bom? Aleluia. Deus abençoe sua vida, tá Amém. bom? E que você continue sendo uma bênção, levando a palavra do Senhor Jesus, Amém. levando a música, a mensagem, né? Tocada, mas a Isso. mensagem que toca. É, Toca corações, toca é. vida, transforma, cura, liberta. Amém. Que o Senhor continue te abençoando naquele Glória a dia, tá bom? Deus. Que Um abraço, gente. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem com Deus. Paz. Tudo de bom.